Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Smartness e hoje eu vou começar com vocês aqui um, um novo livro, né? Nós estamos analisando aqui que se chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. É um livro do William Ury, ele participa do projeto Harvard, né? Do livro anterior que nós analisamos aqui. Quem quiser assistir é só buscar aí os vídeos. Nós fizemos alguns vídeos do outro livro e esse aqui é especificamente dele, né? Então a gente vai começar a estudá-lo hoje, né? É um livro que ele não é um livro longo, é um livro curto, tem 130 páginas, 135 páginas, mas é um livro que é um complemento, né? É um contínuo de análise. O autor tem mais de 7 livros, então é interessante a gente, né, depois buscar outras obras dele também para entender mais. Uh, eu confesso que estou um pouco influenciado nesse livro, né? Porque já tive um dos meus alunos que leram antes e que ficou realmente, né, gostou muito, ficou entusiasmado e entendeu que o livro é muito complementar às duas outras obras que nós lemos, então eu também fiquei agora entusiasmado em ler o livro, né? Então a minha primeira impressão, né, já de lendo né, os detalhes aqui, a capa, a contracapa, os pequenos detalhes que tem nele, eu já fiquei muito entusiasmado também, né? Então vejo como é importante, né, quando a gente recebe uma informação sobre algo e como ela acaba, né, nos criando até um bom preceito, né? É, aí é um pré-conceito bom, né? Por quê? Porque nós recebemos uma informação que nos diz que é positiva aquele caminhar. Então, né, eu não conheço o livro ainda, é a primeira vez que tomo contato com ele, mas a partir de já ter recebido essa informação do meu aluno, eu comecei já a ficar interessado e já criar todo um bom sentido nisso, de achar que realmente esse livro vai ser muito legal. O que eu já li nele já veio trazer essa boa impressão também. E aí uma das coisas que ele traz, né, logo no começo, né, é que esse livro ele fez com ele mesmo, né, numa autorreflexão sobre a capacidade dele de negociar consigo mesmo, né, de se auto-enfrentar. E ele até cita uma passagem muito interessante sobre isso que ele fala, né? Quando ele começa os cursos de treinamento dele, ele pergunta, né? Com quem você negociou hoje, né? O que você negociou e com quem você negociou? E aí algumas pessoas falam, né, que negociaram com o cônjuge, negociaram com as pessoas que trabalham, negociaram com os filhos, negociaram com vizinhos. E aí algumas pessoas dizem, né? Eu negociei comigo mesmo. E aí ele fala, olha, então, a primeira pessoa que você negociou no dia então foi com você mesmo, né? E todos nós acabamos negociando conosco, desde que acordamos de manhã, né? Para as decisões todas que a gente tem que tomar durante o nosso dia. Então, é um livro que já, né, é interessante como ele traz essa concepção para a nossa própria mentalidade. Seguindo aqui, né, falando um pouquinho do autor, então ele é um antropólogo social, negociador e mediador, né, com uma vasta experiência internacional de negociação, já atuou até no Brasil, né, em relação ao caso do Abílio Diniz, com a holding que passou a controlar o grupo Pão de Açúcar, né, então ele teve vários problemas porque eles se associaram e depois houve, né, um distrato e tiveram que negociar, então vejo que ele tem participação até no Brasil com um dos empresários, os maiores empresários brasileiros, que é o Abílio Diniz, né. Realizou inúmeras negociações internacionais, mediações. Aqui na capa do livro fala até que ele mediou uma situação que envolvia o Hugo Chávez. E também participou do projeto Harvard de negociação junto com os outros autores da obra anterior. Então ele realmente tem, né, um currículo presente na área e ele pode ser considerado um marco teórico dos nossos estudos, tá? Até tem uma citação bem interessante aqui em relação ao livro, né, que é feita aqui na contracapa, que é do Simon Sinek, que ele coloca, né, os melhores negociadores são aqueles que estão em paz com as próprias negociações internas. Então é algo para a gente pensar, né? Então se você quer partir para essa área profissionalmente, né, para atuar enquanto negociador, né, um advogado negociador, um psicólogo negociador, um administrador negociador, né? Então você tem que primeiro, né, estabelecer as bases suas de estruturação, né, pessoal, para que você possa avançar nas negociações externas, né? Suas bases de negociação interna, como é que você lida com as suas coisas, né? E a partir dali, como é que você vai então colocar em prática para poder
seja mediar interesses de outras pessoas ou seus interesses perante outras pessoas. Então, é muito interessante a colocação dessa frase. O resumo das 6 obras, das 6 técnicas, né, que ele, na verdade, é uma técnica com 6 passos, né, e aí ele coloca nessa obra, e ele até recomenda que toda vez que a gente vá fazer uma negociação, que a gente vá, né, ter que participar de algo, que a gente se prepare com antecedência, faça uma análise desses 6 passos, né, pode ser momentos antes, pode ser um dia anterior, quanto mais antecedência melhor, mas que a gente sempre recobre a consciência, né, desses 6 passos, toda vez que a gente tiver que estar, né, em frente a algo que precisa ser negociado, né, alguma situação que exija que a gente faça, né, esse processo de comunicação e tentativa de se construir um acordo que seja um ganha-ganha, né, que é o mais importante, que todos possam ganhar nesse acordo, né, uma vez feito. Então ele sugere 6 passos, né? Coloque-se no seu lugar e busque sintonizar-se com suas necessidades básicas, né? Então procure entender o que você quer, né? Procure ter clareza, né, dos seus sentimentos, das suas necessidades e veja como isso se relaciona lá com o nosso primeiro livro, né? Com o Comunicação Não Violenta, né? A partir do momento que você tem noção dos seus sentimentos, das suas necessidades, você é capaz de determinar o que você deseja, né? E daí ele até coloca, né? Desenvolva a responsabilidade por suas coisas e crie uma melhor alternativa para o que será negociado. Então, quando você vai ter consciência dos seus sentimentos, consciência das suas necessidades, você pode estabelecer aquilo que você precisa, né? Aquilo que você realmente precisa. E assumir a responsabilidade por aquilo, né? Ter mais clareza, não ficar trabalhando só nas posições, né? E aí já vem para o livro anterior que a gente falou, né? Não se trabalhar nas posições, trabalhar para os interesses, né? Para aquilo que realmente está subjacente a você e que pode lhe trazer um resultado satisfatório na resolução desse acordo, né? Reenquadre o panorama e enfrente o medo da escassez, criando seu próprio espaço de realização e satisfação. E aqui é muito interessante que é uma reconexão, né, uma, uma reconstrução da sua própria visão de mundo, né, daquilo que você realmente precisa para ser feliz, daquilo que você busca, daquilo que você pode esperar das coisas, criando um espaço próprio de realização e satisfação que não dependa mais de outras pessoas. Até a gente vai falar mais um pouquinho no último slide aqui que eu preparei para vocês. Mantenha-se no presente e evite evocar remorso do passado ou preocupações com o futuro, né? Então, quando você estiver negociando, foque-se no momento, no que está acontecendo agora, no presente, na situação colocada, né? Não evoque problemas do passado, né? Então, geralmente, quando há né, uma desavença entre as pessoas, pode ficar um remorso do passado, mas isso não é para ser trazido agora, né? Agora tem que se focar na solução, né? Então você também não pode focar em suas coisas do passado, você tem que focar nas suas coisas do presente. Aí sim você pode buscar o sim com você mesmo, né? Que é o foco do livro. Respeite os outros, mesmo em situações de desrespeito, né? Mesmo quando você pode sofrer, né, um ataque ali, né, um distrato, você realmente tem que se colocar, né, por respeito ao outro, né? E se afirmando nessa posição de respeito, né, exigindo respeito também, você consegue modificar, né, essa escalada do conflito. Você não se permite entrar, né, no revide. Eu acho que isso é muito importante. Os 3 livros que nós lemos, eles falam sobre isso, né? Então, principalmente quando você, né, no Comunicação Não Violenta, uma das técnicas é você não revidar, né? É você procurar entender os sentimentos, procurar entender as necessidades e por que levar a pessoa a se manifestar daquela maneira com você, né? Quando nós vimos também o último livro, Como Chegar ao Sim, a questão dos interesses, né? Por que essa pessoa está agressivamente defendendo essa posição, né? Está atacando. Como é que a gente muda né, esse jogo? Como é que a gente faz o jogo ser diferente? E por último, saiba dar e receber. Foque-se em situações onde todos ganham e busque dar algo antes de receber. Então, olha que interessante, né? Saiba dar e receber, né? Saia do ganha-perde e passe a focar no ganha-ganha, né? Um acordo tem que ser bom para ambas as partes. Quanto melhor ele for para ambas as partes, mais satisfatório ele será. E daí a gente sempre pensar, né,
em como chegar nesse ganha-ganha, né? Então, para isso é importante que a gente aprenda as técnicas de negociação, que a gente aprofunde nas técnicas de negociação e assim consiga trazer resultados melhores. E sempre ele coloca aqui algo muito interessante, né? Dar algo antes de receber, né? Então, como é que você consegue fazer isso, né? Estando em paz consigo mesmo, né? Tendo sim consigo mesmo e, por outro lado, também se precavendo e não deixando outra pessoa, né, explorar, né, aproveitar da situação. Então, isso é o que a gente vai aprender lendo esse importante livro aqui sobre o assunto. E a última coisa que eu queria mencionar aqui, já trazendo um pouco do lado psicanalítico, né, junguiano, que é a questão do arquétipo da escassez, que é uma coisa que realmente eu nunca tinha analisado por esse ângulo, mas, por exemplo, quando você vai estudar economia, uma das primeiras aulas, ou na primeira aula do curso de economia, que você vai chegar lá, eles vão falar, olha, o mundo se rege pela lei da escassez, né? Então, a escassez é que vai determinar, né, a oferta e a demanda, né? E por ali que vão se reger os preços das coisas, né? É uma forma de se controlar o acesso aos recursos, né, escassos. Então, de uma maneira inconsciente, né, todos nós acabamos, né, por uma questão também psicanalítica de castração, né, de necessidade de se adequar a essa realidade escassa, né, nós acabamos introjetando isso de uma maneira, às vezes, até muito severa conosco, que nos gera, né, um medo e uma postura defensiva perante essa possibilidade de escassez, né, que nos gera, por vezes, pode nos gerar até um processo de agressividade, e a agressividade ela está presente no sentido de busca de sobrevivência. Aí ele traz a ideia aqui, né, de que nós devemos reconfigurar isso, né, a partir do momento que a gente consegue criar outras fontes de satisfação pessoal para além das questões só materiais, né, quando a gente passa a perceber isso, né, e passa a criar na nossa vida, né, no nosso mundo interno, né, satisfações, né, possibilidades que não dependam do outro, né, nós conseguimos ter uma paz interior maior e daí com ela podemos chegar a um sim melhor, né, e podemos estar mais inteiros para negociar. Quanto mais sua satisfação for independente ao suficiente, menos a vida lhe parecerá hostil, mesmo em situações difíceis, né? E aqui é muito interessante, né? Porque ele cita aqui entre os fundamentos, né? Entre os marcos teóricos dele, o Lao Tse, né? E o Prem Baba, né? Então o Prem Baba é um mestre hinduísta e tem o Lao Tse, né? Que é um dos taoísmo, que é o precursor do taoísmo, que depois também foi precursor do Zen budismo. E quando nós estudamos essas correntes filosóficas ou religiosas, né, dependendo do ponto de vista que elas são entendidas, a gente percebe, né, que quando nós encaramos o mundo de uma maneira diferente, nos, né, desprendemos, né, desse caminho, né, a mera satisfação material das coisas e vamos buscar internamente outras satisfações que nos levam além da percepção, né, de uma mera realidade sensitiva material, nós podemos chegar a resultados maiores em termos de satisfação humana. Então é muito interessante, né, entender como que ele chega a essa concepção, né? Então, daí a gente buscar logo que vai ler uma obra, ver quais são os marcos teóricos, né, as influências de leitura que tem um autor. E ele cita, né, claramente também o Gandhi, né, que é um outro exemplo que ele coloca como influência de leitura dele aqui, né, de modelo de caminho de vida, como uma pessoa que traz também essa concepção, né? E daí a gente passa a entender mais qual deve ser, né, nosso foco, né, se a gente quer realmente produzir, né, uma situação de satisfação pessoal, né, uma situação benfazeja e uma situação que nos deixe mais confortável com a nossa realidade e logo com a nossa capacidade de lidar com acordos, com negociações, né, chegando primeiramente a uma situação internamente, né, confortável para lidar com, né, o outro. Eu acho que isso que é o mais importante a gente entender nesse primeiro momento, né, nessa primeira
contato que eu tenho com essa obra. Eu sou o professor Smart e até nosso próximo vídeo sobre esse assunto.